Fala, galerinha. Bem, pessoal, então vamos criar então aí nosso primeiro microserviço e vamos entender um pouco de como vai ser feita essa comunicação, beleza? Então, inicialmente aqui, ó, eu vou começar já trocando essa porta aqui para 3333, tá? Depois eu vou porquê. Vou criar então aqui uma pastinha nossa aqui para os nossos serviços, então vou colocar uma unidade de services. E aqui então eu vou criar o nosso primeiro serviço, que vai ser então user service. Beleza? Então, nosso primeiro serviço é um serviço bem simples, só para a gente entender como ele funciona. E aqui também eu vou criar uma pasta de models. Ah, mas por que a pasta de models? Porque aqui vai estar as nossas models que vão fazer a conexão lá com a nossa API. Então, vou criar uma model aqui de user. Beleza. O que já vai fazer primeiro na nossa model aqui? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar então uma const, vou chamar ela de HTTP, e ela vai vir do Axis. Então, beleza, peguei a do Axis. E aqui então eu vou dar um módulo ponto export new user. Por que eu dei esse new user aqui? Porque aqui ó, eu vou criar uma classe chamada usuário. E essa classe vai ter os métodos que a gente vai usar. Então aqui vai ter o método async, vai chamar get ou all, para o usuário, se vocês acharem melhor, vou colocar get. E esse método aqui, ele vai ter um return, então a const, aí eu vou colocar http.get e vou colocar então a URL do nosso servidor. Então localhost 2000/user. Tá, mas de onde eu tirei esse nome aqui? Então, se a gente vir aqui, ó, eu diz um server menos watch no nosso arquivo de banco. Então, essa é a URL aqui, ó. Beleza? Nesse arquivo nosso de banco, para não ficar vazio, para ter alguma coisa, então eu inseri nele algumas informações. Então, eu criei aqui, nesse arquivo, criei um array chamado user, que eu tenho os dados do usuário. Então, aqui eu tenho usuários para a gente poder ver se está tudo funcionando. E criei o meu primeiro método aqui, tá? Agora aqui então eu dou um return res.data, que vai ser retornar. Dessa forma a gente não precisa ficar trabalhando aí com promise. Tá. Agora então aqui no meu serviço, eu vou então criar aí o nosso serviço que vai retornar então aí os usuários. Como eu vou fazer isso? Vou colocar uma fonte, usar o pacote post que a gente está usando. Vou chamar ele. Beleza? Depois eu vou criar um outro. Vai ser o nosso service, que vai ser então igual a um new code.sponsor. E aqui eu passo então o name dele, que é o nome do nosso serviço. Dou o const aqui também, user, que eu vou pegar então a nossa model de usuário. Então a nossa model, eu pego a nossa model de usuário. Agora então, vamos aí para a mágica. Então eu vou nosso service, o onD, nesse on eu vou passar o nome do método, o nome dele vai ser o método get. Aqui eu passo uma função async e passo então um rec e o res, beleza? Opa, é o rec e o cb. Beleza, então o que eu vou fazer aqui? Vai ser bem simples. Vou dar um cb, vou dar um await, vou pegar o nosso user.get, beleza? Então o que eu fiz? Simplesmente peguei minha moda do usuário e joguei dentro desse serviço aqui.
Mas como que eu vou consumir esse cara agora lá no meu endpoint de serviço? Vamos lá, endpoint. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou dar um const plot. Então eu não posso criar nenhum vínculo de arquivo, até porque depois esses caras podem ser separados. E aqui então eu vou criar um client. E esse client vai receber um new plot.request, que é o que ele está fazendo o pedido. E o nome desse cara vai ser client. Beleza? Tá, agora, gente, como que eu vou fazer para chamar aquele carinha lá? Então aqui eu vou dar um client ponto send. Então o que eu vou mandar? A primeira coisa que eu vou passar para ele aqui vai ser o tipo, ou seja, o nome da requisição, que o nome dela é get. Beleza? Depois aqui eu vou passar então o parâmetro que eu vou receber lá, nesse caso aqui, os seus usuários. Então, dentro do meu responser, eu vou jogar então os usuários que eu recebi. Beleza? Então, esse aqui é o nosso fluxo. Bateu no endpoint, chamou o serviço, pegou o retorno e jogou aqui. Aqui já está rodando no nosso servidor, então tem que, se eu acessar o seu URL aqui, ele vai ter que retornar para mim em JSON. Então, vou dar o host 3000 barra user. Então, tá aqui o meu usuário, beleza? Agora aqui a gente vai dar um yarn dev, que eu vou rodar então o nosso serviço na porta 3363. Ele falou que o nosso cliente subiu também, tá? E aqui então o download moon services. Vou rodar o nosso serviço de usuário. Opa, tem que rodar com yarn porque não está global no menu de moon. Então percebam que ele falou que foi já conectado um cliente naquele serviço. A mesma coisa fala aqui em cima, tá? E quando eu bater lá então, ele retornou para mim aqui os usuários, ou seja, ele bateu lá no meu cliente, buscou o usuário, mandou para mim e falou o que aconteceu. Então percebam que eu tenho aqui um arquivo rodando que não depende desse service para funcionar. Então se eu derrubar esse service aqui, ó, e bater aqui, não vai retornar nada, porque o nosso service não está online. Porém, se eu tiver solto endpoint aqui, iria continuar funcionando os outros endpoints, e só esse endpoint que não ia funcionar. Então essa é a vantagem nossa aí, que se o serviço cair, os outros endpoints vão continuar funcionando de forma eficiente. É claro, futuramente vamos fazer uma tratativa para quando o serviço cair, bater no endpoint e ele falar que aquele serviço está offline, não ficar naquele loop infinito, beleza? Então pessoal, isso aqui foi a nossa aula sobre o nosso primeiro microserviço, que é um simples GET. Para vocês agora de exercício, vai ficar então fazer as outras rotas desse cara de usuários aqui. Então vocês podem dar uma olhada lá no JSON Server, que vai estar no link na descrição aqui, beleza? Vai estar o link do coach aqui também, para vocês darem uma olhada. E eu quero então na próxima aula aí já os nossos endpoints para a gente inserir, alterar e apagar o usuário. Pronto. Então na próxima aula eu vou só passar essa parte do exercício e a gente resolver isso junto. Então um forte abraço aí para todos e até a próxima aula.